Esse vídeo foi feito em parceria com o Yakult. Eu vou dar umas curiosidades legais sobre os benefícios do produto no final dele. Imaginem a seguinte cena. Você é um médico ou uma médica que trabalha em Montreal no ano de 1895. É Natal e de repente chega um paciente que foi baleado na perna. Você precisa tirar essa bala para poder salvar a perna dele. Caso contrário, ela vai infeccionar e precisará ser amputada. E esse era o destino esperado de um paciente chamado Tolson Canning. Só que o que ele não esperava era que um artigo de física publicado 3 dias antes salvaria a perna dele. Trabalhando em um laboratório no andar de cima da sua própria casa, um físico alemão chamado Röntgen fez uma das descobertas mais curiosas da física. E totalmente por acaso. Mas antes eu preciso fazer uma rápida revisão. Existem diversas maneiras de propagar energia no nosso universo, mas uma das mais comuns e mais fáceis de entender são as ondas. Vamos supor que você tem uma fila de partículas e você bate a primeira na segunda. A segunda bate na terceira, a terceira bate na quarta e assim por diante. Isso equivale a dizer que as partículas propagaram a energia mecânica que eu dei para a partícula inicial. Na vida real, o som se propaga dessa maneira através do que nós chamamos de ondas mecânicas. Elas são basicamente a propagação de informação através de um meio material. Mas existe também um outro tipo de propagação que não depende necessariamente de movimento. Vamos supor que eu tenho uma fila de partículas, cada uma gerando um campo elétrico. Se eu mudo o campo elétrico da primeira partícula, ela vai propagar essa informação para a segunda partícula. A segunda partícula vai propagar a mesma informação para a terceira e assim vai. Dessa forma, nós propagamos uma informação na forma de ondas, mesmo sem mexer nas partículas. E tem ainda mais um detalhe. Sempre que você tem uma variação no campo elétrico, você também tem uma variação no campo magnético, porque um está atrelado ao outro. Essa propagação conjunta de campo elétrico e campo magnético é o que nós chamamos de ondas eletromagnéticas. E a luz é um perfeito exemplo disso. Em 1895, os físicos já sabiam da existência dessas ondas eletromagnéticas. Elas eram previstas pelas 4 equações de Maxwell e já tinham sido comprovadas experimentalmente por um físico chamado Hertz em um experimento com ondas de rádio. Só que ainda era um mistério na ciência qual que era a dimensão desse espectro. Ou, em outras palavras, se existiam mais ondas eletromagnéticas além de luz e as ondas de rádio descobertas pelo Hertz. E isso nos leva ao segundo andar da casa de um físico alemão chamado Röntgen. Eu preciso confessar que a pronúncia é extremamente difícil. Era lá que ele estava fazendo experimentos com um tubo de Crookes, que é uma espécie de tubo a vácuo em que você pode fazer correntes elétricas passarem de um lado para o outro. Esse tubo recebeu esse nome em homenagem ao seu criador, William Crookes. Alguns anos antes, ele tinha percebido que quando uma alta voltagem era aplicada entre os dois terminais do tubo, um feixe de raios catódicos aparecia, ou seja, um feixe que tinha carga negativa. Hoje nós sabemos que esse feixe brilhante é composto por elétrons sendo acelerados de um lado até o outro. Mas naquela época eles nem sabiam que elétrons existiam. Por isso experimentos com o tubo de Crookes eram feitos no mundo todo. Röntgen era um dos cientistas estudando isso. Só que por um acaso ele possuía algumas telas fluorescentes no seu laboratório. Ele percebeu algo estranho. Quando altíssimas voltagens eram aplicadas nos dois terminais do tubo, uma leve luz brilhava em algumas das telas espalhadas pelo laboratório. E essa luz brilhava mesmo se objetos como livros eram colocados entre o tubo e as telas. Röntgen sabia que estava lidando com um novo tipo de radiação, só que ele ainda não sabia qual. E por não saber o que era aquilo, ele decidiu chamar de raios X. E essa é a origem do nome que nós usamos até hoje. Mas como raios X eram produzidos? Como é que o experimento de Röntgen produzia essa radiação desconhecida? Os raios catódicos eram acelerados entre 2 eletrodos, um cátodo e um ânodo. Até Röntgen, ninguém tinha percebido que quando os raios catódicos atingiam um ânodo, raios X eram produzidos. Vamos pensar no elétron viajando e atingindo o ânodo, que é formado por átomos. E os átomos são formados por um núcleo no centro com elétrons à sua volta. Quando o raio catódico se aproxima do núcleo, ele sente uma atração devido à carga elétrica e muda de direção, perdendo velocidade, ou seja, perdendo energia cinética. Sempre que uma partícula carregada perde aceleração, essa energia perdida se torna radiação eletromagnética, os raios X. Os raios X criados por esse processo se chamam Bremsstrahlung, que é a palavra em alemão para radiação de frenagem. E provavelmente por algum motivo a gente até hoje usa a palavra em alemão. Só que Röntgen não sabia explicar a origem dos raios ainda. Ele apenas conseguia observá-los. Nem elétrons nem prótons haviam sido descobertos ainda nessa época. Mas a história não acaba aqui. Röntgen percebeu que os recém-descobertos raios-x poderiam ter aplicações clínicas incríveis. Então ele decidiu pedir a mão da esposa dele. Só que não para fins românticos. Ele queria testar o raio-x. Ele colocou a mão dela entre o tubo de Crookes e um filme fotográfico e o resultado foi uma imagem dos ossos. O primeiro raio-x da história. O princípio de funcionamento de uma radiografia é que átomos mais pesados têm maiores chances de bloquear os raios-x.
Isso significa que os ossos, que são compostos por átomos muito mais pesados do que os do tecido mole ao redor, bloqueiam muito mais a radiação. Como resultado, o que nós vemos nas imagens de raio-x são uma espécie de sombra, ou projeção do que estava na frente. É por isso que no raio-x da mão da esposa do Röntgen, nós temos uma região clara onde não tínhamos nada na frente, uma região mais escura de sombra onde os ossos estavam e uma região extremamente escura onde estava o anel que ela estava usando. E eu quero chamar a atenção para algo. Esse provavelmente foi o período mais curto entre uma descoberta e a aplicação clínica da história. Röntgen descobriu os raios-x no dia 8 de novembro de 1895. Em dezembro, pouco mais de um mês depois, ele conseguiu usar os raios-x para fazer a primeira radiografia da história. E isso nos leva de volta à história do começo do vídeo. A descoberta do Röntgen ficou tão famosa, tão rapidamente, que em menos de 2 meses os grandes jornais já falavam dela. E foi assim que o médico em Montreal ficou sabendo da existência dos raios-x e a sua capacidade de observar dentro do corpo humano. Usando o raio-x, a posição precisa da bala foi encontrada e depois extraída, salvando tanto a perna quanto a vida do paciente. E esse foi só um de vários casos clínicos que se seguiram. Os raios-x abriram um novo mundo de possibilidades, um novo meio de ver tantas coisas que antes eram invisíveis. No dia 28 de dezembro de 1895, Röntgen publicou seu artigo documentando a sua descoberta. E como naquela época o tubo de Crookes era amplamente utilizado, diversas universidades e pesquisadores conseguiram replicar os resultados do Röntgen, provando que as suas descobertas eram verdadeiras. E isso fez ele ser uma celebridade em poucos meses. Ele foi o primeiro ganhador do Prêmio Nobel da Física em 1901. Ele inclusive teve o seu nome dado a uma unidade de medida de radiação e também a um átomo novo. Alguns até queriam que o nome raios-x fossem alterados para raios Röntgen, mas ele negou isso. As aplicações de raio-x na medicina são inúmeras. Logo em 1896, os primeiros tratamentos de pacientes com câncer usando raios-x foram feitos. Hoje nós conhecemos isso como radioterapia. A Marie Curie inventou o raio-x portátil que foi amplamente utilizado na Primeira Guerra Mundial para tratar soldados. Na década de 1950, a cristalografia de raio-x foi utilizada para descobrir a estrutura do nosso DNA. Na física, eles contribuíram muito para o conhecimento da estrutura da matéria. Existem telescópios dedicados unicamente a fazer observações do universo em raio-x. Mas a grande pergunta sobre a descoberta dos raios-x é: se o tubo de Crookes era tão usado assim na época, por que os raios-x não foram descobertos antes? O próprio Crookes, que deu o nome ao tubo, após a descoberta do raio-x, declarou que ele também já tinha visto evidências da resistência dos raios-x. Ele disse que constantemente tinha que devolver placas fotográficas que ficavam no laboratório dele porque por algum motivo elas estavam borradas. Só que ele não percebeu o motivo, e aquilo esteve na frente dele por anos e anos. Imaginem como ele ficou quando soube dos raios-x e entendeu o motivo de as placas fotográficas ficarem borradas. De certa forma, ele perdeu a oportunidade de ouro na carreira dele, um Nobel da Física. E antes de finalizar, eu queria deixar um pensamento aqui. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com pesquisas de física, tipo um acelerador de partículas ou um grandioso detector de raios cósmicos, nós tendemos a pensar: para que serve isso? Tanto a pesquisa do Crookes quanto a do Röntgen entram nessa categoria. Qual seria a utilidade de ficar aplicando uma diferença de potencial em um tubo vazio? É exatamente comum na ciência que descobertas sejam feitas ao acaso, e é mais comum ainda que essas descobertas tenham aplicações inimagináveis, como salvar vidas. Graças ao tubo de Crookes e à pesquisa do Röntgen, os raios-x foram descobertos, e as milhões de pessoas que foram salvas graças a poder ver uma imagem radiográfica, com certeza diriam que ele é muito útil. Então, de certo modo, eu acho que esse é o pensamento que fica. Nós não temos como saber qual é a utilidade de alguma coisa até termos descoberto essa coisa. Muito obrigado e até a próxima. Os leites fermentados da Yakult possuem o probiótico Lactobacillus casei shirota, que contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal. Isso acontece porque esses micro-organismos chegam vivos e em grandes quantidades nos intestinos, favorecendo o crescimento de bactérias boas e dificultando o crescimento das ruins. E quanto mais equilibrada a microbiota intestinal, melhor a absorção de nutrientes e melhor a saúde geral do corpo. Um dos requisitos para um micro-organismo ser considerado probiótico é que ele tenha a capacidade de colonizar os nossos intestinos temporariamente. Sendo assim, ele é eliminado pelas fezes juntamente com outros micro-organismos presentes no intestino, sejam eles bons ou ruins. E por isso é importante repor os lactobacilos todos os dias para manter a sua microbiota intestinal regulada. Você pode fazer isso com os produtos da Yakult. O leite fermentado Yakult possui 16 bilhões de lactobacilos casei shirota, 51 calorias e é recomendado para toda a família. Mas se você é adulto e tem uma vida agitada ou está em idade mais avançada, pode consumir o Yakult 40, que possui 40 bilhões de lactobacilos casei shirota e também tem 51 calorias.
E se você for mais jovem, com um estilo de vida moderno e é daquele que se preocupa com o menor consumo de calorias, também existe uma opção para você, o Yakult 40 Light, que possui 40 bilhões de lactobacilos casei shirota e apenas 30 calorias. E se você ainda quiser variar mais, você pode escolher o Sofil, que também é um leite fermentado com o lactobacilo da Yakult, mas tem uma textura diferenciada e pode ser consumido tranquilamente por toda a família. Vejo vocês no próximo vídeo.